Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este é o livro mais lido e conhecido em todo o mundo. Esse livro é a Bíblia. Talvez você tenha uma Bíblia em sua casa e nunca abriu esse livro. Talvez já está na altura de pegar nele e começar a olhar para ele com outros olhos. O nosso programa propõe exatamente isso, que cada ouvinte tenha acesso ao conhecimento deste livro e ouça aquilo que ele lhe diz para os dias de hoje. Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em duas grandes secções, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós estamos neste momento nesse primeiro livro do Novo Testamento. Estamos a estudar o capítulo 13 e vamos já no verso 44 deste mesmo capítulo. Neste livro, Jesus é apresentado como o Messias prometido, aquele que viria para restaurar o reino de Israel. E talvez as pessoas não entenderam que esse Messias não vinha só para restaurar o reino de Israel, como para restaurar o seu próprio reino. E era Jesus Cristo que viria fazer isso. E o Evangelho de São Mateus apresenta Jesus Cristo como este Messias prometido e nele contemos os princípios principais desse reino que Jesus Cristo iria se estabelecer. Vemos no Sermão do Monte como Jesus Cristo falou da ética, da moral, da forma de viver do reino dos céus. Vemos também que Jesus Cristo fala mais à frente de quem são estas pessoas que estão no reino dos céus, como elas interagem e qual o valor deste mesmo reino. E estamos nestas parábolas vendo exatamente isso. Estamos no verso 44 do capítulo 13. Se você tiver uma Bíblia, pode abrir connosco e nós iremos juntos acompanhar a leitura destes textos e os comentários que vamos fazendo ao longo destas leituras. Então diz assim a palavra de Deus: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Paremos aqui um momento para analisar esta parábola. Uma parábola é uma história que Jesus conta para ilustrar algum princípio espiritual. Então este campo, nós sabemos que está relacionado pelas parábolas que Jesus contou anteriormente ao mundo. E está aqui neste texto relatado um princípio importante, que é o valor que tem o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Este texto apresenta-nos a importância que tem o reino dos céus, este valor que Deus dá ao reino dos céus. Estamos a falar aqui de um povo, o povo de Deus. O campo, por um lado, é o mundo. Este tesouro escondido é o povo de Deus, que é muito precioso aos olhos de Deus, ao ponto de Deus ter dado o seu amado Filho, Jesus Cristo, para nós podermos ter uma relação íntima com o próprio Deus. Cristo é este homem que encontra este tesouro escondido e que por ele tudo dá. Nós podemos ver isso em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, onde a palavra de Deus nos diz: Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Esta é a tradução da Bíblia de linguagem para hoje. Nós vemos aqui que Jesus Cristo é este homem que tudo dá, inclusive o seu próprio sangue, para comprar este povo, o povo de Deus. Então este tesouro escondido no meio de um campo, podemos assemelhar então a este povo de grande valor, ao ponto do próprio Filho de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, ter dado a sua vida para resgatar este povo, comprar este povo.
Depois temos uma outra parábola, no capítulo 13 ainda, e no verso 45, diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Aqui neste texto, várias interpretações têm sido dadas, tentando esclarecer o que é que ele quer dizer. Algumas pessoas têm associado esta ideia de que há um comerciante que negocia pérolas e, achando uma de grande valor, então vende tudo o que tem para comprar essa. Há algumas pessoas que não têm Jesus Cristo. Então alguns diriam que o negociante é uma pessoa que não conhece Jesus e que vai negociar ou encontrar a preciosidade que é Jesus, vai negociar e vende tudo o que tem para poder ter um relacionamento com Jesus. Se esta fosse a interpretação mais correta, eu creio que ela contrariaria muitos textos bíblicos conhecidos. Eu creio que esta não é a mais correta interpretação a dar a este texto. Por exemplo, ela contrariaria o texto bíblico de Romanos 3, 11, onde diz que não há quem entenda, não há quem busque Deus. Também, se pensássemos que este comerciante era aquele que, vendendo tudo, poderia comprar essa pérola, que era a pessoa de Jesus Cristo, ou a relação com Deus, ou a salvação, a palavra de Deus nos diz em Efésios 2:8 que não há nada que nós possamos fazer para comprar a salvação. Diz assim: porque pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado de esforços de vocês. Portanto, ninguém se pode orgulhar de tê-la. Vemos que estes textos mostram claramente que a pessoa não pode fazer nada para comprar ou para adquirir a salvação. É algo que é oferecido pelo próprio Deus. Como diz João também 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isto não é um negócio, não é algo que nós possamos oferecer em troca de alguma coisa. É algo que Deus fez por nós, é algo que Deus ofereceu ao homem. Então creio que a interpretação mais correta não é de facto esta ideia de que o pecador ou aquele que não tem Cristo, a pessoa que não conhece a Deus, que procura a Deus fazendo todos os esforços para isso. Há uma outra possibilidade de facto de olhar para este texto e perceber que de facto ele é diferente. Esse negociante, na realidade, seria Jesus Cristo, que ao olhar para essa pérola que é mais uma vez o povo de Deus, aquele que ele comprou com o seu próprio sangue, ele vende tudo o que tem e entrega tudo o que tem para poder ficar com ele. Esse povo de Deus, de facto, é olhado dessa forma. Se nós olhássemos um pouco para a forma como esta pérola é feita, eu creio que não é uma coincidência o facto de ser uma pérola e não ser um diamante ou uma esmeralda ou uma outra pedra qualquer que pode ser lapidada, pode ser mexida, e também a própria forma como a pérola chega a existir. Como penso que sabe, a pérola surge de um ser vivo, não é como os minerais. A pérola vai se desenvolvendo ao ponto, portanto, porque entrou qualquer impureza ou um grão de areia dentro desse animal que está no mar e vai então gerando um certo líquido em torno desse corpo estranho que entrou nesse animal, e ele vai podendo desenvolver então, a pérola vai se desenvolvendo a partir desses fluidos que ele coloca em torno dessa ferida que surgiu dentro do seu corpo. E a pérola vai se desenvolvendo a partir daí. Eu creio, mais uma vez, que não é por acaso que esta história da pérola, Jesus a usa como uma pérola, não uma outra pedra preciosa. Sabemos o que custou a Jesus Cristo comprar o povo de Deus. E foi, de facto, através do seu sacrifício vivo, no seu próprio corpo, as marcas ficaram no seu próprio corpo, para que o povo de Deus pudesse ser comprado por um bom preço. Assim como a pérola se desenvolve dentro do corpo da ostra e vai desenvolvendo a partir de algo que é incômodo ao próprio animal, a Jesus Cristo foi também um tremendo sacrifício para ele poder ter este relacionamento com o povo que é o povo de Deus. Que poderíamos dizer, de alguma forma, que é a igreja.
aqueles que têm um relacionamento íntimo e precioso com Jesus. É talvez interessante ver que o próprio livro de Apocalipse fala que existe um portão, ou existirão portões de pérolas preciosas na cidade santa, na cidade que irá no futuro ser criada. O verso 47 continua com mais uma parábola, com mais uma história que Jesus tenta ilustrar o que é o reino dos céus. E diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Recolhe peixes de toda a espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para o cesto, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos que separarão os maus de entre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus esclarece aqui esta parábola. Ele diz, por um lado, começa a explicar logo o que significa esta parábola. Fala que o reino dos céus é de facto semelhante a esta rede de arrasto que traz o peixe para a terra e é escolhido em terra. Isto era uma prática comum na antiguidade. Ainda há algumas cidades do nosso país que quase tradicionalmente ainda fazem este tipo de pesca, mas já não é muito comum este tipo de pesca no nosso meio. Mas ainda há algumas cidades pescatórias que certamente estão lembrados desta forma de pesca. E o que se faz então ali é que escolhe os peixes bons dos peixes maus. Jesus está a mostrar a semelhança entre esta prática dos pescadores e aquilo que é semelhante ao reino dos céus. Podemos olhar e ver ainda que os pescadores são semelhantes aos anjos. Os anjos aqui são comparados àqueles pescadores que separam os peixes maus dos peixes bons, digamos assim, para venda. E Jesus vai falar de algo novo. Talvez algumas pessoas ficam surpresas ao ouvir Jesus falar desta forma, mas esta é a realidade espiritual que irá acontecer, quer nós gostemos ou não. No futuro haverá uma separação entre os justos e os injustos, aqueles que tiveram, fé suficiente para se relacionar com Cristo de uma forma íntima, procurando Jesus Cristo e reconhecendo que só através da pessoa de Jesus Cristo eles poderiam se tornar justos, porque não é por mérito próprio, como já acabamos de ler alguns textos atrás, mas por causa dos méritos de Cristo eles se tornaram justos, e os outros que decidiram não fazê-lo, porque isto é uma decisão que cada um tem que tomar. Isto não é algo que nós herdamos, não é algo que nós adquirimos, por ter crescido num lar onde recebemos princípios bons ou maus. Aqui a questão não é essa. Jesus está a mostrar que o relacionamento entre Ele e nós faz diferença. E por essa razão Ele vai falar que eles serão lançados na fornalha acesa. Muitos se têm falado sobre isto. Algumas pessoas dizem, não, aqui Jesus poderá estar enganado. Alguns quererão dizer que Jesus não está a falar de facto do inferno, mas é um facto que Jesus está a falar dele. Haverá essa separação um dia, e aqueles que optaram por ter um relacionamento com Cristo estarão com Cristo. Aqueles que optaram por estar separados de Cristo estarão separados de Cristo. Muitas vezes as pessoas fazem o inferno como algo, muito estranho, etc. Mas Jesus está a falar dele aqui de uma forma muito clara, e é necessário nós olharmos para aquilo que Jesus diz. Algumas pessoas pensam que Jesus, foi um homem bom, com ensinos bons, mas quando chegam aqui a este tipo de ensinos, as pessoas preferem saltar por cima deles e quase fingir que Jesus não falou este assunto. Mas ele falou. É interessante que há algum tempo atrás um grupo de cientistas se reuniram para debater vários campos da ciência, e depois de muito debate, eles perceberam que as coisas estão constantemente em mudança, e algumas coisas que há pouco tempo eram verdade, hoje estão postas em causa, e algumas coisas que nem se sabiam existir hoje são de facto verdades. E depois de muito debate, como eu disse, algum dos cientistas levantou-se e disse, bem, isto tudo é como o assunto da eternidade. Você não sabe se o céu existe ou não, ou se existe ou não o inferno. Mas para todos os efeitos é melhor que você esteja certo de que vai para o céu, mesmo que não tenha a certeza se o céu existe ou não. Porque se estiver errado, o céu não existir, então você não perdeu nada. Mas se estiver certo, então ganham muito. E eu creio que esta deve ser a atitude correta. Nós não podemos conjecturar e dizer talvez não exista o inferno, talvez não exista o céu. O facto é que a Bíblia fala dele. É um facto que a Bíblia ensina sobre este princípio.
E nós devemos estar preparados para essa realidade. Se aqueles que duvidam que o céu existe e o inferno existe tiverem razão, enfim, quem acreditou sobre esse assunto não perdeu nada, porque se preparou para entrar nos céus. Mas, se de facto esse céu e esse inferno existir, quem duvidou da existência dele certamente irá perder muito. Então é bom que nós possamos agarrar a pessoa de Deus, ouvir os conselhos de Jesus Cristo e seguir os seus princípios, os seus ensinamentos. E ele mostrou claramente que o reino dos céus é semelhante a essa rede de arrasto que apanha tudo. E um dia serão então escolhidos, separados, aqueles que quiseram seguir a Cristo, aqueles que tomaram e decidiram pela fé receber a oferta que Deus nos faz da vida eterna. E aqueles que decidiram não querer aceitar essa oferta dada por Jesus Cristo. No verso 52 continua o nosso texto dizendo: Então lhes disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Esta parábola mostra aqui algo muito pessoal. Fala daqueles que ensinam a palavra de Deus. Os escribas eram aqueles que estavam a ensinar naquele tempo sobre a palavra de Deus. E isto aqui fala muito a mim e a todos aqueles que ensinam a palavra de Deus. E nós não podemos misturar as coisas do passado com as coisas do presente. Nós temos que ficar sempre firmes com os princípios eternos da palavra de Deus. E há princípios que foram válidos no passado, são válidos hoje ainda, porque Deus não muda, assim como não mudam os seus princípios. Talvez mude as coisas. É verdade que temos que contextualizar as coisas, mas os princípios de Deus são inabaláveis e permanecem. Por isso, o reino dos céus, ou o escriba versado nessa matéria, deve perceber que nela contém coisas velhas, assim como coisas novas, e elas têm que ser trazidas à luz dos princípios de Deus. No verso 53, Jesus continua dizendo: Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? As pessoas estavam espantadas com o poder e a autoridade que Jesus tinha. Não é só o filho do carpinteiro, diziam as vizinhas e certamente as pessoas que o conheciam. Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Isto fala aqui das pessoas que conheciam bem Jesus e conheciam bem a sua família também. Eles estavam admirados pela autoridade que Jesus tinha. Não era este o filho do carpinteiro, de José? Não era este filho de Maria? E não eram então os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? As pessoas identificavam claramente a família de Jesus Cristo e estavam admiradíssimos com aquilo que Jesus estava a ensinar. Talvez surja na sua mente a mesma pergunta que estava a surgir na mente destas pessoas que ouviam Jesus. Afinal de contas, quem era Jesus? Quem é o Filho do Homem? Esta pergunta talvez você tenha que responder também. Jesus está com eles e então escandalizavam-se nele. As pessoas ficavam escandalizadas por causa de Jesus ter tanta sabedoria e por causa de Jesus ter poderes miraculosos. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Algum tempo atrás ouvi um pastor falar sobre isto e achei muito interessante a definição que ele deu sobre incredulidade. O pastor Paulo Júnior, ele disse: incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é crer numa outra coisa que não é a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa enche a sua mente com coisas que não são a palavra de Deus. Então, incredulidade não é falta de fé. E eu achei muito interessante a forma como ele definiu incredulidade. E Jesus está a dizer que não fez muitos milagres naquela zona por causa da incredulidade deles. Ou seja, mesmo que Jesus tivesse feito muitos milagres, eles continuariam a não crer em Jesus. Isso não iria aumentar a fé deles. Para quem tem fé, se vê o poder de Deus se manifestar, a sua fé aumenta. Para quem é incrédulo, vai continuar a racionalizar, vai continuar a arranjar desculpas para justificar aquilo que Deus está a fazer. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que a nossa mente seja de facto transformada para podermos ouvir e crer na palavra de Deus, para que Deus possa transformar o nosso coração e Deus possa mostrar aquilo que Ele quer fazer em nós. Depois vemos ainda o texto bíblico dizendo: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou de entre os mortos e por isso nele opera forças miraculosas. Vemos aqui que João Batista estava a ser um assunto de novo que assustava Herodes. Herodes já tinha mandado matar João Batista, decapitar João Batista, mas ao olhar para o poder de Jesus ele pensava que era João Batista que tinha ressuscitado. Isto não era uma manifestação de fé, enquanto a Herodes era muito mais superstição. Herodes era um homem extremamente supersticioso. Não era que ele acreditasse que Deus tinha poderes para ressuscitar João Batista. Ele era um homem supersticioso. E hoje vivemos dias em que as pessoas são de facto muito supersticiosas. É só olhar para as bancas dos jornais, elas estão cheias de horóscopos. Há pessoas que não fazem nada sem saber o que é que, enfim, os signos dizem, quando na realidade o nosso país se diz um povo cristão. E é interessante, algum dia estava a falar com um senhor e ele disse, tinham-lhe perguntado qual era o signo dele, e ele disse: eu não tenho signo, eu sou cristão, eu não me rejo pelos astros, quem me guia é a pessoa de Jesus Cristo. E todo aquele que se diz cristão, de facto, não tem signo. É o próprio Jesus que o guia, ele é orientado pelo poder de Deus. E seria bom que nós não fôssemos como Herodes, tão supersticiosos, mas pudéssemos manifestar a nossa fé e ela pudesse ser, de facto, algo que cresce em direção a Deus. Não fôssemos também como os habitantes que moravam na região onde Jesus tinha habitado, que eram homens incrédulos, que acreditavam noutras coisas que não na palavra de Deus. Que o nosso Deus nos ajude a crescer na fé e a ter os ouvidos atentos para ouvir o que este livro nos está a querer dizer. Nós iremos continuar a olhar para o poder de Jesus Cristo e é isso que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.